Alô, galera da S1, chegando com tudo para mais esse pós-jogo aqui no canal. Vamos falar tudo o que aconteceu em Flamengo 2, Palestino 0 pela Libertadores. Segunda rodada, Flamengo vencendo no Maracanã, dentro de casa. Vamos falar tudinho, mas antes da gente falar um pouco sobre essa partida, falar tudo o que aconteceu nessa partida, peço a você que se inscreva aqui na S1, deixe o seu like, compartilhe, ative a notificação do sininho para receber os conteúdos, nos ajude a bater 100 mil inscritos aqui, beleza? Dito isso, vamos falar um pouco sobre tudo o que aconteceu nesse Flamengo 2, Palestino 0. O Flamengo conquistou os 3 pontos, importante, somando 4 na tabela, mas a partida, principalmente no segundo tempo, foi uma partida abaixo, né? Se o primeiro tempo, e vamos analisar agora o primeiro tempo, foi um primeiro tempo onde o Flamengo começou muito forte, né? Pressionando, marcando pressão, um Flamengo extremamente compactado, fisicamente mostrando, né, que o trabalho do Fábio é muito consistente e esse salto de qualidade do Flamengo está muito atrelado a essa parte física, é lógico, até porque o futebol hoje ele é muito forte, ele é muito dinâmico, ele é muito físico. Então é um Flamengo que desde o início da temporada vem dando boas respostas fisicamente, né? E o Flamengo iniciou esse primeiro tempo contra o Palestino muito forte, né? A equipe chilena, eu particularmente já esperava, né? Uma equipe chilena marcando, né? Variando ali num 4-4-2, 4-5-1, tentando neutralizar essas investidas do Flamengo, principalmente por dentro, né? Mas tentando também pelos lados tentar minimizar o impacto, um jogo que o Flamengo pudesse gerar, e o Flamengo gerou, né? Mesmo com toda essa tentativa de frear o ímpeto ofensivo do Flamengo, de fechar a frente da sua área, o Flamengo foi muito forte nesse primeiro tempo, iniciando o jogo com bolas pelo lado direito, pelo lado esquerdo, por dentro, chamar a atenção por um Arrascaeta que em muitos momentos do primeiro tempo, né, se conectando, se juntando ali ao Pedro, dando, né, um pouco mais de trabalho para o defensor, dando mais profundidade e deixando essa construção com o De La Cruz, com o Pulgar, com os nossos laterais, que em alguns momentos trabalhavam por dentro, e até mesmo os nossos extremos, tanto o Cebolinha como o próprio Luiz Araújo, e os nossos laterais, Ayrton Lucas e o Varela. Um Flamengo muito sincronizado, né? Muita movimentação, muita aproximação, um jogo muito forte. A cara do Flamengo do Tite nesse início de temporada, né? Um Flamengo extremamente confiável e que consegue repetir as ações. E o Flamengo foi criando as oportunidades, seja pelo lado direito, seja pelo lado esquerdo, seja por dentro, né? Nessas aproximações, no jogo apoiado, que é muito forte, né? Que é algo já enraizado nesse Flamengo, nesses jogadores, e o Flamengo foi criando situações, né? Foi empurrando essa equipe do Palestino para trás, o De La Cruz, um jogador importantíssimo, né? Como traz uma dinâmica acelerada para esse Flamengo, enfim. E aí, aos 20 minutos, né? Dentro de tudo isso que eu acabei de falar, muita movimentação, lado direito, lado esquerdo, bola entre linhas, bolas longas, o Flamengo acha o seu gol, a jogada iniciando pelo lado esquerdo com o Cebolinha, né? Que ele traz de fora para dentro, acha o Ayrton Lucas dentro da área, Ayrton Lucas finge que vai bater cruzado, o zagueiro acaba virando um pouco ali o corpo para tentar bloquear o chute, ele puxa para a perna direita, finaliza. No meu entendimento, seria marcado o pênalti, que a bola bate no braço ali do defensor da equipe chilena do Palestino, só que sobra para o Pedro, né? O Pedro está num momento fantástico, joga bem, joga mal, faz gols, né? E fez um gol muito bonito. Né? A bola bate no braço do defensor, acaba amortecendo, e aí o goleirão tenta sair para buscar essa bola para agarrar. O Pedro se antecipa muito mais rápido, dá meio que um balão no goleiro, né? E finaliza com a cabeça, né? Fazendo 1-0, e aí o Maracanã veio abaixo, o torcedor realmente se empolgou, até por todo o volume que o Flamengo tinha criado e gerado, já era para ter aberto o placar, mas só aos 20 e 21 o Pedro acabou fazendo o primeiro gol do Flamengo. E a sensação que todos tiveram no Maracanã, até eu, porque eu também estava lá, era que o Flamengo acharia o segundo, o terceiro, até mesmo o quarto, sem exagero, até pelo volume, a rotação alta que o Flamengo vinha criando. E depois do gol continuou, né? Um Flamengo muito intenso, um Flamengo muito dinâmico, um Flamengo muito forte, com variações.
enfim, com uma pressão, né, com um apetite muito grande, só que o segundo gol não veio. Veio sim muitas chances desperdiçadas, chances que na Libertadores você não pode perder, né, porque você tem adversários que vão ganhando força, que vão se sentindo mais confiantes e acabam achando o empate, até mesmo virando. Né? E o Flamengo termina o primeiro tempo com todo esse volume, com toda essa dinâmica tática, com toda essa questão física, sobrando na primeira etapa somente com 1-0. Quando jogou futebol, para no mínimo, no ruim, 3-0 e já ter liquidado a parada desse confronto contra o Palestino. Vem o segundo tempo, a equipe chilena faz 2 trocas, Carrasco e Palácio. Esses 2 jogadores mudaram um pouco a forma, a cara desse Palestino. Foi um Palestino que voltou muito mais agressivo e esses 2 jogadores, tanto o Palácio como o Carrasco, entraram pelos lados, né, dando muita velocidade, tirando essa equipe do Palestino de trás e dando muito mais preocupações aos nossos laterais e, consequentemente, à nossa defesa. E o Flamengo não voltou bem para a segunda etapa. Essa é a verdade. Até chegou ao gol do Palestino, mas foi um Flamengo fisicamente, no meu entendimento, alguns jogadores abaixo, isso impactou, né, principalmente nessa pressão, nessa compactação. O Flamengo até em alguns momentos tentou pressionar, mas a equipe do Palestino saiu até com um pouco de facilidade e começou a chegar numa transição muito mais rápida, né, com muito mais coragem, aí aquilo que a gente sempre fala, com todo aquele volume criado, com todas as chances desperdiçadas. É lógico que a troca foi para jogar esse Palestino para frente, mas eles também contavam com o Flamengo mais agressivo, com o Flamengo trazendo, né, todo aquele ímpeto do primeiro tempo para o segundo. Não foi isso que aconteceu, e aí o Palestino, como qualquer equipe, começa a se soltar, né? Eles pensam, o bicho não é tão feio como foi no primeiro tempo, né? Nos livramos de já ter realmente perdido o jogo naquela primeira etapa. O Flamengo, para o segundo tempo, voltou realmente com um pouquinho com o freio de mão puxado, e aí a equipe chilena começou a gostar do jogo. Esses 2 jogadores, Carrasco e Palácios, né, começaram realmente a puxar os contra-ataques, a incomodar a nossa defesa, a fazer esse Flamengo correr para trás. O Flamengo, eu percebi que em alguns momentos estava começando a chegar atrasado nas jogadas e facilitando, né, para que a equipe do Palestino incomodasse. Né? Teve algumas oportunidades, o Rossi fez algumas defesas, escanteios, faltas laterais, enfim, um Flamengo que flertou com o empate, né, e o torcedor já estava começando a ficar impaciente, até porque o Flamengo tem muito mais equipe, se espera muito mais, e ficou comprovado também a fragilidade dessa equipe chilena, mas era um Flamengo que não conseguia se conectar e veio as trocas, né? O Tite fez uma troca, coloca Alan e Bruno Henrique nas vagas ali do De La Cruz e do Luiz Araújo. Aí é a minha opinião, respeito todas as opiniões contrárias, quem concorda, quem discorda. Ele tira o Luiz Araújo, eu não tiraria o Luiz Araújo, eu tiraria o Cebolinha, até porque o Luiz estava fisicamente, no meu entendimento, naquele momento, melhor, né? Até antes, né, do Bruno Henrique entrar, mas ele já tinha sido chamado, estava no banco. O Cebolinha faz uma jogada criada do lado direito pelo Luiz, que é uma inversão da direita para a esquerda, uma bola longa. O Cebolinha tenta, né, e quase consegue driblar e parar dentro do gol, mas depois desse lance ele meio que coloca a mão no joelho, né, demonstrando um pouco de cansaço, né? E aí, no meu entendimento, o Tite deveria ter tirado o Cebolinha, não o Luiz, que estava bem fisicamente para mim, estava conseguindo, né, correr para frente, correr para trás, ser um jogador importante pelo lado direito, e ele acabou tirando o Luiz e deixando o Cebolinha. 2 ou 3 minutos depois da saída do Luiz Araújo, e a inversão do Cebolinha, porque ele coloca o Bruno Henrique lá do lado que o Bruno Henrique gosta, aonde joga o Cebolinha do lado esquerdo, ele traz o Cebolinha para o lado direito. 2 ou 3 minutos, já entra uma bola nas costas do Varela, né, a equipe chilena, né, do Palestino, fazendo ali uma dobra, né, fazendo uma superioridade em cima do Varela, porque o Cebolinha não voltou, porque ele estava extenuado fisicamente. E aí depois veio a troca do Vitor Hugo em cima do Cebolinha. Tudo bem, o que o Tite pensou, mas para mim ficou muito claro, né, ali, que fisicamente o Luiz estava mais inteiro do que o Cebolinha, né? E ele acabou tirando o Cebolinha lá do lado esquerdo, trazendo para o lado direito, que não é o lado bom do Cebolinha, nem é o lado bom do Bruno Henrique. Né? Enfim,
E aí também colocou o Alan de la Cruz, para mim também já estava dando sinais de cansaço. E o Flamengo, mesmo com as trocas, né? O Bruno Henrique até entrou muito bem, mas mesmo com as trocas, vamos se dizer, coletivamente, não foi nem um pouquinho parecido, né, com o Flamengo do primeiro tempo. Um Flamengo já espaçado, o Palestino encontrando mais facilidades, né, para chegar ao gol, para entrar dentro do campo do Flamengo. Aí veio o Vitor Hugo e o Lohan, e aí, né, dar os parabéns ao Léo Ortiz, estreante da noite, estreou muito bem, né, ressaltar que o Léo Ortiz estreou muito bem no confronto de hoje, fez algumas interceptações, utilizou-se das bolas longas, meteu uma bola muito bonita para o Ayrton Lucas da direita para a esquerda, faz o segundo gol com a batida do Lohan, né, um jogador promessa aí da nossa base. O Tite acabou dando oportunidade para o Lohan tinha acabado de entrar no jogo, acontece um escanteio pelo lado direito, o Lohan bate fechado, né, com o pé esquerdo, e o Léo, no primeiro pau, se antecipa e faz o 2-0. Uma jogadinha que o Léo utilizava muito na sua equipe, né, do Red Bull Bragantino, antes de desembarcar no Flamengo. O Flamengo acha o segundo gol e aí traz uma tranquilidade, né, traz aquele para o torcedor, 2-0, encaminhou ali a vitória, né? A equipe do Palestino sentiu o segundo gol, até porque criou algumas situações para empatar a partida, e o Flamengo sacramenta nesse segundo gol a vitória e os 3 pontos. Vitória importante, 4 pontos, né? Momentaneamente é o líder, mas o Bolívar pode jogar e ir a 6, ou quem sabe até mesmo empatar, mas vai passar, caso empate, passa o Flamengo no saldo de gol, até porque venceu esse mesmo Palestino por 4-0, mas o Flamengo conquista os 3 pontos dentro de casa, tem que somar, né, essas vitórias, 3 jogos que o Flamengo vai ter, né, faltando 2, teve esse contra o Palestino, contra o Milionários e o próprio Bolívar. O Flamengo vai ter que buscar essas 2 vitórias dentro de casa, como manda, né? O mandante tem que fazer valer a sua força. E aí, o Flamengo, de certa forma, na segunda etapa, precisa, não pode vir a cometer os mesmos erros, né? Até mesmo essa questão das chances criadas não pode, né? Em embates mais duros, onde você não vai criar tantas chances assim, você tem que ser mais cirúrgico, né? Tem que ser mais frio na frente do gol, até para traduzir toda a superioridade num placar elástico que dava para ter traduzido, principalmente na primeira etapa, beleza? Eu vou ficando por aqui, agradecer demais o carinho de todos vocês, peço que se inscreva aqui na Action Live, ative a notificação do sininho, compartilhe o nosso conteúdo, é muito importante para o nosso crescimento. Vou ficando por aqui, saudações, tamo junto, até a próxima.